Caros alunos, eu resolvi fazer este vídeo para vos ajudar a perceber o conceito de ciclos em C#. Ora, para isso eu vou recuar um bocadinho para a noção de variável. Não é? Uma variável num computador serve para guardar informação, certo? Se calhar o que não sabem é que a memória do computador, que é onde se guardam essas informações de que queremos guardar para depois utilizar, é criada com portanto, transistores, ok? E um transistor é um equipamento de silício que pode estar ou ligado ou desligado. E se associarmos a posição de desligado ao 0 e a posição de ligado desse transistor ao 1 lógico, ora nós podemos pôr muitos transistores e ficamos com poder armazenar muitos bits, ok? Um bit é a unidade fundamental de informação e vocês podem ter, agrupando 8 transistores, 8 zeros e 1s, vocês já têm um byte. E com um byte já podem codificar 256 coisas e por aí fora. Ora, a primeira coisa que vocês aprenderam foi as variáveis simples. Portanto, em C, para criar uma variável, fazia int a igual a 10. O que é que está a acontecer aqui no modelo da memória RAM? É como se fossem uma gaveta onde vocês, um armário cheio de gavetas, onde vocês abrem e cada gaveta é uma dada posição de memória. Então, quando vocês dizem aqui ao compilador int a, estão a dizer que querem criar uma variável que vai se chamar a e que lá dentro só vai poder ter números inteiros. Ora, o compilador sabe, olha, números inteiros, eu vou precisar de um byte ou dois, dependendo agora do tipo neste caso int a em C vai ocupar 2 bytes, mas isto pode ser eventualmente diferente de linguagem para linguagem e para isso terão que consultar o datasheet de cada linguagem. Mas vamos supor aqui, para simplificar, que só precisamos de um byte, ou seja, de uma casota para guardar este número. Então, ele vai aqui à memória RAM e a memória RAM é endereçada, portanto, cada gaveta tem um endereço, 001, 002, por aí fora. Ela é endereçada desde da primeira gaveta até à última. E o compilador vai encontrar uma posição, uma gaveta vazia, vai associar então a etiqueta A e reserva, ok, isto é para mim, chama-se A e esta gaveta fica ocupada para este programa, ok? E esta gaveta só cabe lá um número de cada vez. Se eu, por exemplo, na linha seguinte colocar A igual a 20, ele vai à mesma gaveta, abre a gaveta que se chama A e mete lá o valor 20. Como não cabe mais do que um número, o 10 que lá estava desaparece e apenas fica 20. Okay? Portanto, se imprimirem agora o conteúdo, ora, vai à gaveta A e imprime no ecrã o que está lá na gaveta A. Vai aparecer 20 porque o 10 desapareceu. Okay? Ora, isto eram variáveis simples, certo? Mas, por exemplo, para alguns tipos de exercícios chega e sobra as variáveis simples. O problema é quando eu quero fazer um exercício mais complicado, não é? que, por exemplo, imaginem que eu quero fazer a média das notas dos meus alunos e eu tenho 28 alunos, ok? Se só tiver este recurso, ok, de variáveis simples, eu vou ter que criar 28 variáveis, não é? Tinha que fazer int número 1 igual a 10, int número 2 igual, portanto, isto dá só as linhas de código iriam aumentar muito e depois imaginem que eu queria fazer um programa onde até pedia ao utilizador a nota, ok? Ela não a sabia à partida. Eu tinha que criar 28 variáveis, depois fazer o scanf mais 28 scanfs e depois tinha que fazer, para calcular a média, tinha que pôr número 1 mais número 2 a dividir por 28. Isto é uma trabalheira que de facto impedia-me
que fizesse programas muito complexos. Estamos a falar de 28 alunos, estamos a falar de um continente que tem milhares de funcionários e milhares de artigos, não saíamos dali, só digitar, depois um pequeno engano, enfim, não daria de todo para programar nestas condições. Portanto, para isso foi preciso, os cientistas tiveram que inventar outras soluções. E para isso foram criados os dados estruturados, portanto, as variáveis complexas. As variáveis complexas é uma variável que tem um nome, de facto, o A, mas em vez de conter apenas um número, vai poder conter vários números, ok? Um desses tipos chamamos os arrays, ok? Os arrays são gavetas, um conjunto de gavetas em que eu vou à memória RAM e digo, olha, estas duas gavetas ficam reservadas para a variável A. Ok? Claro que depois eu não posso fazer A igual a 10 ou A igual a 20 porque o A não é só uma gaveta, já são 3 ou 4 gavetas. Então tenho que dizer, pá, vai à gaveta, abre a gaveta, a primeira gaveta associada a esta variável e mete lá o valor 10. Ok? Ora, e isso de facto foi assim que aconteceu. Vocês em C, para criar, eu vou aqui relembrar um bocadinho do C, não é? Para declarar uma variável do tipo array, era desta forma. A sintaxe diziam o tipo, davam um nome à variável e entre parênteses retos colocavam e quantas gavetas é que ficavam associadas a esta etiqueta. Okay? Por exemplo, aqui int dados de 4. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu ia à memória RAM e dizia, olha, estas gavetas 1, 2, 3, 4, neste caso, por acaso, neste exemplo, estas 4 gavetas, fica associado à variável A. Ok? Então, esta variável A agora não é uma variável simples, não posso pôr A igual a 10, porque esta variável A aponta para 4 gavetas. Ok? E para isso eu tenho que saber como é que eu consigo aceder à segunda gaveta da variável A. Porque a variável A agora aponta para estas 4 gavetas. Ok? E para isso fez acede-se à gaveta daquela variável por um índice, ou seja, por um número que vai ser, desde que começa no 0 e vai aumentando de 1, ok? Por exemplo, uma gaveta que tenha 4, associado 4 gavetas a esta variável, o primeiro valor, a primeira gaveta, vai ter o índice 0. Ou seja, se eu quiser aceder ao que está lá dentro, colocar um valor lá dentro da primeira gaveta associada, neste caso, à variável números, eu tenho que colocar o nome da variável, chaveta curva e dizer, olha, vai à primeira gaveta associada à variável números e coloca lá o valor 1. Isto é bidirecional, portanto posso colocar lá valores como ir lá buscar o valor que está lá naquela gaveta. Ok? Portanto, basicamente foi possível assim criar uma variável que eu guarde apenas com um nome, que é sempre números, ok? E consigo com números, que é só um nome, não tenho números 1, número 2, enfim, que isso não daria para nada, eu consigo apenas com um nome consigo aceder a todas as gavetas associadas a esta variável. E depois reparem, como é que eu acedo às gavetas dentro desta variável? Através de um número, de um índice, ou seja, isto muito bom porque nós programaticamente se calhar torna-se muito mais fácil trabalhar com números do que propriamente com letras, ok? E para isso eles tiveram que inventar uma outra coisa. Epá, tudo bem, eu vou guardar então aqui logo as notas todas associadas a uma única variável, ok? Notas, e guardo aqui as 28 notas dos alunos, ok? Prontos, e depois, e como é que eu agora, com 3 linhas de código, consigo fazer a média disto? Porque eu não vou estar a fazer 28 linhas de código
eu quero uma coisa que guarde lá, nem que seja 1 milhão, e ele faça a média, não é? Sem estar sequer muitas vezes a saber até quantos elementos é que tem no array, não é? Portanto, com o for each eu nem preciso saber quantas vezes é que eu tenho que fazer o ciclo. Ora bem, para isso eles inventaram então os ciclos, não é? Os ciclos vão nos ajudar a trabalhar com estas variáveis complexas, com estas estruturas de dados, onde com uma etiqueta com o mesmo nome eu consigo ter vários dados associados. É evidente que estes dados são todos do mesmo tipo. Okay? Tem esta desvantagem que depois eles inventaram outras coisas para solucionar isto. Okay? Mas um array, normalmente, quando eu defino um array, eu tenho que definir o tipo, que é a primeira coisa que eu tenho que dizer, e se eu defino que é de inteiros, eu só posso ter lá inteiros. Okay? É evidente que eu posso querer colocar datas e nomes e posso, então isso com um array já não daria. Eu teria que fazer um array de uma variável também ela complexa. Não podia ser um array de uma variável simples como inteiro. Teria que ser, por exemplo, um array de um struct, pessoa, e aí sim já podia usar aqui uma string, um inteiro e um float. Okay? Portanto, depois estamos a tornar mais complexo, mas, por exemplo, se eu quiser fazer uma aplicação onde registro os meus contactos, onde tenho o nome, o número, a morada, vários tipos de dados, eu tenho que fazer um struct, ou seja, uma variável também ela complexa, que pode conter vários tipos diferentes, portanto pode ter campos de vários tipos diferentes, e posso fazer depois um array disto, ok? E então tenho o melhor de dois mundos, eu posso ter um array, e cada elemento desse array é um struct, ou seja, e depois posso aceder dentro desse struct a cada campo, ok? Neste caso, nome, idade e altura, ok? Portanto, vamos fazer aqui um exemplo, ok? A primeira coisa, para declararem um array em C era desta forma, mas para declararem um array em C# existem várias formas de o declarar e que vamos ver agora, está bem? Portanto, primeira forma é colocar o tipo e depois parênteses retos sem nada, o nome da variável que vocês querem dar, a palavra-chave new, quer dizer novo, ok? Depois, novamente o tipo, ok? E aqui dentro de agora das chavetas, o número de elementos. Por exemplo, int, chaveta parênteses reto, num igual a new int, que é o tipo novamente, e cá dentro de 5 elementos. O que é que eu estou aqui a criar? Estou a criar uma variável num, que é uma variável complexa, é um array, e que é do tipo inteiro, e que vai ter 5 elementos. Okay? Pronto, neste caso, uma outra forma de criar será, em vez de estar a dizer new int 5, colocar logo os valores. Okay? E ele também aceita isto, coloco tipo, abrir parênteses retos, fecha parênteses retos, o nome que eu quero dar, igual, e entre os parênteses curvos coloco os dados. Okay? Pronto, ainda existem outras formas, que é, por exemplo, eu aqui estou a criar o array sem inicializar, ou seja, não estou, reparem que aqui é esta a opção que está aqui, portanto, crio um array sem colocar logo os valores e aqui estou a colocar logo os valores. Portanto, colocando aqui, criando o array desta forma, eu depois tenho que colocar os valores lá dentro, não é? Para isso eu posso dizer, olha, chama o número já casota 0 do primeira posição de números e coloca lá 1, 2, 3, 4, 5, ok? Porquê? Porque quando eu declarei aqui, todos ficaram com 0. E então depois eu tenho, ele cria um array de 5, mas os 5 elementos está tudo a 0. E depois eu tenho que os alterar. Okay? Se quiser, posso declarar então, colocando logo os valores, okay? E posso também criar noutra situação, também com o new,
Só que em vez de colocar aqui int de 5 e depois colocar os valores cá em baixo, posso pôr logo desta forma, int números igual a new int, e depois colocar a lista com os valores e automaticamente ele vai criar um novo array. E depois aqui eu nem lhe digo quantas posições tem, porque ele vai ver a lista e sabe que tem 5, então ele próprio vai inferir que a lista vai ter 5 elementos. Ok? Pronto, ainda posso usar também a instrução var. Neste caso, o que é que acontece? O var, eu não digo o tipo, eu digo é uma variável de números e ele vai inferir pelo tipo de dados que eu coloco lá o tipo. Neste caso, se eu colocar var, ele vai inferir que portanto, é do tipo int, ok? Mas também é possível criar isso com a variável var. Pronto, neste caso estou a criar um array de objetos, neste caso aqui já estou a criar um array de variáveis complexas. Neste caso já estou a misturar aqui números com textos, com floats, enfim, inteiros com floats e por aí fora. Posso também criar um array de strings, neste caso coloco string, que é o tipo, abrir e fechar, palavras igual, injeto lá os valores. E reparem, ele aqui vai, se fizer palavras de 0, vai buscar o C Sharp, neste caso. Ok? Neste caso aqui, o que eu estou aqui a fazer é um outro exemplo. Crio um array de palavras de tipo string com 3 posições. Coloco na primeira olá e na segunda mundo. Ok? A terceira ficou com, portanto, nulo. Okay? Nada, porque no caso de strings ele inicializa não com 0, mas com o nulo. E pronto, aqui estou a fazer um array de structs, se calhar deixamos isso depois para uma outra altura, e vamos ver então as formas, depois de criar o array, de percorrer o array apenas com 3 linhas, ok? E de poder fazer logo a média apenas com 3 linhas de código. E cá está elas, portanto, existem 4 hipóteses. Posso usar os tais ciclos. Okay? O que é um ciclo? Um ciclo é uma funcionalidade, um recurso que as linguagens de programação têm, que permite que o programa execute várias vezes o que está dentro ou associado a esse ciclo. Okay? Neste caso, por exemplo, com o for, eu posso fazer um ciclo usando a instrução for. Okay? E o for tem deixa eu ver se fica melhor. Pronto, o for tem uma sintaxe. A sintaxe do for, eu tenho que escrever a palavra-chave for, tenho que abrir parênteses e tenho que criar, existem 3 parâmetros. Se vocês forem aqui ao C Sharp, eu penso que ele nos vai ajudar. Se eu fizer for, reparem, ele aqui não me está a dar grande ajuda, mas se eu fizer for e abrir parênteses, vamos ver se ele identifica aqui, se nos dá aqui alguma ajuda. O IntelliSense não está a ajudar muito. Se eu fizer aqui F1, ele vai parar ao site da Microsoft, em que nos aqui ajuda a fazer o for. No entanto, eu estava à espera que ele me dissesse aqui que fosse mais, que nos ajudasse mais um bocado, mas não está a querer. Claro, se eu fizer fora tab, ele automaticamente, na minha versão, que é 2022, ele é inteligente e faz logo o for para mim, mas neste caso eu vou-vos dizer. Portanto, o for tem uma sintaxe. A sintaxe é escrever a palavra-chave for, abrir parênteses e fechar parênteses, e aqui dentro precisamos de 3 parâmetros. É a condição inicial, para eu saber quando é que vai começar. Eu tenho que dizer o for vai desde o número 1 até o número 20, ok? E se vai do número 1 até ao número 20, ele vai fazer 19 vezes, ou se vai do número 0 até ao número 19, ele vai fazer ali 20 vezes o que estiver dentro do for. E o for basicamente então é isto que aqui está. For
abrir parênteses, fechar parênteses, e ele vai executar o que aqui estiver, ok? O que aqui estiver vai executar e vai fazer, ok? O que estiver entre os parênteses. E o for, então, dentro desses parênteses, precisa de 3 argumentos, separados por ponto e vírgula. O primeiro é, eu crio uma variável, que é o tal contador, em que posso lhe dar o nome que quiser, por exemplo, int i igual a 0, e tenho que dizer, olha, vai começar no 0. Int vai tomar, o i, que é a variável i, vai tomar o valor 0 e é tipo inteiro, ok? A seguir, no segundo parâmetro, eu vou ter que lhe dar a condição de saída, ou seja, quando é que o for termina? E é uma condição. Enquanto esta condição que aqui estiver for verdadeira, o programa vai continuar, vem cá acima, executa o que estiver aqui dentro e volta cá acima, ok? Enquanto esta condição for verdadeira. Então se eu puser assim, olha, i menor do que 10, isto, o i é 0, na primeira iteração, na primeira vez que ele executar isto, o i é 0, e ele vai substituir o i, que é 0, por, e fica 0 é menor que 10, isto vai dar 5, 0 é menor que 10, então isto vai dar verdadeiro, então ele vai executar o que aqui estiver. Quando isto der falso, ele salta bem para a linha seguinte, ok? E salta todo o for, quando isto chegar à condição falsa. E o terceiro parâmetro que aqui eu tenho que colocar é de cada iteração, quando ele chega aqui e volta para aqui, o que é que acontece ao i? Eu digo assim, normalmente nós queremos que o i aumente de uma unidade, mas eu posso querer que aumente de 2 em 2 ou 3 em 3 e por aí for. Então, eu posso dizer, olha, i, no final de cada iteração, i torna-se igual a i mais 1, ok? Ou se quiserem, i mais mais, que é a mesma coisa, ok? O C tem isto e o C Sharp é a mesma coisa. E este i++, imaginem que o que acontece, que não é preciso colocar, é como se estivesse aqui a colocar i igual a i mais 1, ok? É evidente que se eu fizer isto, vou estragar o programa todo, porque ele vai aqui, o i é 0, aqui chega a esta linha, vai ser 1, 0 mais 1 dá 1, e depois quando chega cá acima ele incrementa mais 1, ou seja, na prática era como se eu estivesse a somar de 2 em 2. Portanto, aqui no for eu não tenho que incrementar, porque ela já está a incrementar aqui, ok? E imaginem que o que ele está aqui a meter é como se estivesse no final da instrução aqui. Ou seja, então eu sei que neste caso, este for, o i, se eu fizer aqui, vamos tentar aqui colocar aqui uma listbox, por exemplo. Uma listbox, vamos aqui à listbox. Ok, vamos aqui à listbox, vamos aqui ao código. E para adicionar a listbox, ou seja, items.add, não é? Para adicionar a listbox, eu não alterei o nome, é listbox1.items e .add. O meu é inteligente que até já me está aqui a dar o código, não é? Pronto, .add. E o que é que eu quero adicionar? Ok? À lista. Eu se puser aqui, olha, vais-me adicionar a variável i. Portanto, ele é inteligente, viu que eu estava aqui a variar uma variável i que vai desde 0 até 9, não é? Vai fazer 10 vezes isto. E se eu adicionar este item à lista, repare, a primeira vez o i é 0, então ele vai colocar este 0 na lista. Depois vem cá acima, compara 0 é menor que 10, é verdadeiro, então chega aqui e incrementa o i que é 1, então passou a enviar 1 para a lista. Vem cá, aqui agora o i já é 1, 1 é menor que 10, é verdadeiro, sim senhor, então aumenta 2, tal, e vai enviar, se eu executar isto, ele vai chegar aqui e vai... esperar um bocadinho. Pronto. E vai colocar ali, reparem, o de 0 a 9, 10 vezes, de 0 ao número 9, certo? Não há dúvida sobre isso. Claro que se eu tivesse aqui colocado igual a mais 1, estragaria tudo, porque aí já só ia fazer o 0, 2, 4, 6, 8, ok? Estava a batutar, estava a interferir, porque esta linha não é precisa no for, porque ele já faz, ok? Portanto, aqui ficaria, era como se tivesse posto cá em cima igual a mais 2, ok? E pronto, basicamente o for é assim que funciona. E é muito porreiro então o for para trabalhar com arrays, porque imagine, se eu criar aqui um array, vamos criar um array, de inteiros, por exemplo, com os parentes retos, ok? Parentes retos, int, ok? Depois vamos dar aqui o nome à variável, por exemplo, notas.
Pronto, ele até já me está aqui a propor notas, int notas igual a new int, e vamos supor que quero guardar 10 notas, ok? Int de 10. E aqui, como sabem, é possível fazer isto, e agora, em vez de estar ali a dizer 10, ele pode inferir isso tudo dando-lhe uma lista. Portanto, eu chego aqui agora, dou-lhe aqui a lista, por exemplo, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, já tenho um levanta mais. Pronto, 10 números. Ok? É evidente que ele aceitava, não é? Porque eu não disse ali que era 10, portanto, se pusesse aqui 10 ou 20, ele aceitava sempre. E ia ter, aqui depois ter que ajustar aqui o i, porque já não seria um. É só por isso que eu apaguei. Não. Mas já agora posso pôr aqui 20. E agora repare, se eu fizer um ciclo fora, e se disser, olha, vai desde o 0 até ao i menor que 10, ou seja, vai fazer 10 vezes, vai executar o que estiver aqui 10 vezes, e quer adicionar à listbox os elementos deste array. Ora, é muito simples. Eu aqui, em vez de agora injetar o i, o que eu vou injetar é o notas, que é o array, e a parênteses redes na posição i. Ok? Repare, o que é que isto vai fazer? Vai ao notas, o i no início vai ser 0, notas 0 é o valor 10, envia o valor 10 e assim sucessivamente. O que é que vai acontecer? Ele só vai fazer 10 vezes, ou seja, só vai colocar do 10 ao 19, o 20 vai ficar de fora, não é? Neste caso. Portanto, se eu quiser aqui, cá está, só foi até ao 19 e coitadinho do 20 desapareceu porque eu aqui, cá está, isto é um problema dos arrays. Há uma forma de tornar isto automático, ok? E já agora vamos fazer, que é o notas.length, ok? Ele vai ver o tamanho de notas e automaticamente aqui vai ficar com o valor 11. E então aqui é como se estivesse aqui i menor que 11. Ok? E portanto, neste caso aqui já daria correto. Já estaria aqui o 20. O que é importante para vocês perceberem arrays. Portanto, o ciclo for está muito ligado aos arrays, porque permite facilmente percorrer um array, ir buscar valores do array, fazer agora contas, não é? Imagina agora que eu agora queria fazer a média, não é? Então eu posso fazer aqui, olha, média, que eu não queria aqui a variável, vou criar aqui média, pode ser média, pode ser float, pode ser aqui double, no caso do C#, média double, ok? Cria aqui a variável double, que é o float no C. Não tem lá nada, mas posso lá igual a 0, mas não é preciso. Se não inicializarem com nada, ele coloca lá 0. Aqui está-me a dizer este risquinho verde, a dizer que nunca foi usada, está bem? Pronto. E agora, eu posso dizer, olha, a média vai ser somar todos os valores e dividir pelo número de valores, que neste caso é notas.length, dá-me o número de elementos deste array. Então eu posso dizer assim, olha, e se calhar aqui até faço a soma, em vez de fazer, eu vou fazer a soma podia não ser inteiros, por acaso ali é inteiros, posso fazer int, então, fazer a primeira soma, ok? Eu posso dizer assim, olha, soma torna-se igual a soma mais o que estiver na posição notas de i, okay? Que vai ver desde a nota, desde a primeira até, reparem, o que é que vai acontecer? Soma igual a soma, ou seja, soma neste momento é 0, não tem lá nada, então fica soma igual a 0, mais notas de i é 0, vai buscar mais notas de 10. Portanto, 0 mais 10, o que ele vai pôr na variável soma, na primeira iteração, é 10. Depois vem cá acima e vai buscar soma igual a soma, agora já não é 0, agora é 10, vai buscar 10 mais 11 e fica 21 e por aí fora. Okay? Se vocês fizerem aqui imprimir em cada iteração, vão ver que é isso que está a acontecer. Aliás, eu posso provar isso, por exemplo, acrescentando uma outra listbox. Vamos fazer aqui copiar, Ctrl+C, Ctrl+V, e aqui vamos pôr, vamos colocar na listbox 2
o que está dentro, vamos injetar, copiar e vamos depois fazer a soma, colar, vamos para, olha, coloca na list box 2 e adiciona o que está em soma, na variável soma. Ok? Ok, se eu fizer isto, corro isto, então aqui a dar um erro. Ok, vamos só inicializar isto, ver se... Ok, vamos então. Ok, cá está. Primeira vez é 10, depois já é 10 mais 11, que é o 21, por aí fora. Ok? Certo? E portanto, fácil de perceber o que é que está a acontecer. Quando ele terminar de percorrer todos os números, ou seja, e colocar na soma, que é a soma destes números todos, eu depois, saindo do for, ok, o soma vai conter a soma destes números todos, porque ele já percorreu todo o array, então eu digo assim, olha, agora é que sim, posso criar a média vai ser um double, e vou dizer média, porque dividir ao dividir pode não dar número inteiro, então ponho média, torna-se igual a soma a dividir por notas.length, e aqui vou buscar, claro que eu podia, sei quantos elementos tem, podia pôr lá os 11 elementos, mas se eu tenho forma automática de fazer, eu posso acrescentar agora aqui mais um e não tenho que alterar código nenhum, porque já está tudo a funcionar. Só tinha que andar aqui a mexer aqui, tinha que andar a mexer aqui, enfim, fica muito mais fácil de funcionar desta forma, ok? E aqui não estou a colocar a média em lado nenhum, só estou a fazê-la, mas não estou a colocá-la. Para isso vamos por aqui uma label, acho que uma label qualquer, um que seja texto, tanto faz, e vamos então fazer com que a label 1.text fique igual a média.string. Ok? Vamos executar e automaticamente cá está a média, 15. Ok? Muito bem, é isso mesmo. E pronto, isto é uma das formas. Existem outras. Este é o primeiro. Se repararem, eu disse-vos que havia 4. Existe o for each, o while e o do while. E vou só explicar também agora o for each, porque o while e o do while, a única diferença é que no while a condição está na cabeça, ou seja, ele pode dar falso logo e nunca entra aqui, enquanto que o do while pelo menos executa uma vez isto, porque a condição está no final. Ok? Entendido? Mas há uma condição, e enquanto esta condição for verdadeira, é exatamente igual ao for, só que aqui, como a iteração, o i mais, o que é que acontece à variável que está aqui a incrementar, tem que ser o utilizador a colocar o que é que quer que aconteça no final do código. Portanto, este i enquanto que no for ele mete-se aqui em cima, no do while ou no while nós teremos que colocar aqui o que é que queremos que faça o i. É aumentar ou diminuir de uma unidade de 2 por aí fora. Ok? O for each é muito interessante. For each. Porquê? Porque o for each é esta forma aqui. For each int número in números, e realmente nós só temos que fazer isto e fica mais simples de utilizar. E for each quer dizer para cada elemento dentro de notas faz, ok? Portanto, torna-se muito simples de utilizar, e eu até vou chegar aqui, vou escrever agora for each, e ela, no meu caso, está-me a dar para, portanto, for each para cada i dentro, e agora não quero aqui, quero dentro do array notas, ok? Portanto, para cada i dentro de notas, ou seja, o que é que se vai fazer? Na primeira iteração, o i vai tomar o 10, na segunda iteração, o i vai tomar o valor de 11 e por aí fora. Okay? Aqui agora o i não é 0, 1, 2, 3, não é o índice do array, como nós fazíamos aqui, depois tínhamos que fazer notas de i. Aqui não, o i é diferente, porque aqui o i já é a própria nota. Não temos que fazer notas de i, porque aqui o i já é o 10. Okay? É um bocadinho diferente, mas muito simples. Aliás, eu utilizo mais o for each do que o for para percorrer arrays e para outras situações. Portanto, for each, int i in notas, porque int i, porque int, eu podia pôr var aqui, e aqui dava para qualquer variável
do tipo de notas, mas ele ia inferir, porque notas é do tipo int e ia inferir que era int, tudo bem, mas eu aqui posso muito simplesmente fazer agora, vamos pôr aqui no listbox 2, neste caso, vou-vos pôr aqui colar e vou pôr a sair na listbox 2 o i, ok? E ele aqui, reparem, não estou a fazer nota de i, porque aqui o i vai tomar o valor desde o início até o fim da primeira posição. O i vai estar dentro de notas e vai tomar o valor não de 0 ou 1 e depois tinha que fazer notas de i, mas sim aqui o i olha, para cada i dentro de notas, ele vai a notas e vai pegar no primeiro valor e vai meter dentro de i. E aqui já só tem que mandar o i. Ok? Vocês vão ver que isto funciona. Se não tivesse a dar erro, não é? Aqui o que é que... ok. Ele não meteu aqui. Deixa eu ver a curva que devia ter metido. E cá está. Estão a ver? Aqui funcionou perfeitamente. Ele meteu-me na caixa 2. Porque repare, aqui está comentado, portanto ali não está a funcionar, e eu estou a meter com o for each, estou a fazer a mesma coisa em vez de fazer com o for. Torna-se mais simples, na minha opinião, trabalhar com for each, mas depois também depende muito da situação, mas pronto, basicamente são estas só muito rapidamente. Já agora posso fazer também com o while, não é? Podemos fazer isto no while. While temos a condição, enquanto o i for menor que 10, por exemplo, ok? Enquanto então, int i menor que 10, ele vai fazer o que estiver aqui, ok? Portanto, enquanto i for menor que 10, aqui vamos declarar, se calhar, o contador for int e vamos pôr j, não é confusão, j, e agora aqui podemos fazer, não declarar cá dentro. Portanto, enquanto j for menor que 10, faz, ok? E repare, agora aqui posso fazer, vou comentar aqui a listbox 2 e vou usar a listbox 2 para aqui, e enquanto o j for menor que 10 faz. E agora o que é que ele vai colocar? Vou colocar o J, ok? Aqui quero notas de J, ok? E aqui o que é que eu quero que aconteça ao J? Ora, quero o J++, exatamente isto que é. O J é 0, ele vai imprimir notas de 0, depois incrementa o J para 1. Portanto, aqui a única diferença do while para o for é que o incremento é preciso, o utilizador tem que o colocar aqui e não aqui no par, logo na assinatura da função, ok? Mas de resto é exatamente igual, se vocês repararem vai funcionar exatamente igual, ok? E o outro, já agora, o do while é exatamente igual, só que em vez será do, não é? E depois fechar, e aqui vem o while, ok? Pronto, temos aqui o do while com a função, com a condição de saída. Portanto, enquanto j for menor que 10, tanto faz, enquanto j for menor que 10. A única diferença é que aqui o teste está à cabeça. Se isto der negativo, ele nunca entra, pode nunca entrar aqui. Por exemplo, se for para dividir por 0 e tudo, ou seja, se o primeiro elemento é 0 e depois vamos dividir, dava logo o erro e abortava, porque ele pelo menos executava aqui uma vez, e aqui pode nunca chegar a executar o primeiro. Desculpem, ao contrário, aqui faz a condição, pode nunca entrar, e aqui não, vai executar pelo menos o que estiver aqui dentro, pelo menos uma vez é executado, e isso pode dar algumas contrariedades, mas basicamente é isto que está aqui. Se eu fizer isto aqui, eu imprime o J, incrementa o J e sai quando o J for menor que 10. É evidente que aqui, se repararem agora,
só saiu 20, ok? E porque é que só saiu 20? Porque vamos pôr aqui, deixa-me só, j igual a 0, só confirmar aqui uma coisa, pronto, do 10 a 0. Pronto, o que é que acontece aqui? Este j, e convém que vocês percebam isto, este j, ele, portanto, é incrementado. Quando chegar aqui a um determinado valor, ele sai, mas ele não é pagado a memória, ok? Enquanto, por exemplo, no for ele é, porque é uma função e esta é uma variável local dentro da função, aqui este j não. Enquanto que no for esta variável, onde está o for, aqui esta variável só é válida se eu fizer aqui imprimir o for, depois já não vale nada porque ele já o limpou, enquanto que aqui não. Aqui o j eu tenho que voltar a pôr a 0 antes de chamar novamente o j, ou então tinha que mudar aqui a outra variável, ok? Porque aqui senão ele incrementou o j até ao 10 e portanto aqui já só mostrava um valor, ok? Entendido? E pronto, espero ter ajudado.